Olá, meus queridos, tudo bem com você? Muito prazer, meu nome é Odair Faria e eu estou aqui para gravar uma série de estudos para o canal Lembra-te. Nós vamos tratar dos assuntos importantes para o tema da nossa salvação. Nós vamos falar sobre o santuário e hoje nós vamos começar com a primeira parte do santuário. E eu queria convidar você para você estar participando conosco, assistindo esses vídeos, participando, dando seu like aí e participando e divulgando esse trabalho, divulgando esse estudo para que o maior número de pessoas possam ter acesso a eles. Nós estamos aqui com várias pessoas que estão aqui assentadas assistindo e elas vão participar também. Talvez as perguntas que elas vão fazer, talvez sejam perguntas que você gostaria de fazer se estivesse aqui sentado, né? Então que Deus abençoe você e nós vamos começar com o Santuário 1. Eu queria convidar você para nós fazermos uma palavra de oração. Senhor bondoso Deus, grandioso Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada dia. Te pedimos, Senhor, a tua bênção para este estudo, que as pessoas que tiverem acesso, que estarão assistindo esse estudo, que elas possam ser abençoadas por ti. Te damos graças por este canal, para que ele leve essa mensagem ao maior número de pessoas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nessa tarde nós estamos aqui reunidos para estudarmos todos juntos o tema do santuário. E eu queria convidar você para compartilhar e estudar esse assunto que é tão importante para o nosso povo, para a nossa igreja. Muitas pessoas têm deixado de lado o estudo do santuário e talvez tenham esquecido essa doutrina que faz parte do plano da salvação. Eu costumo dizer que o santuário, ele é o flanelógrafo de Deus para ensinar os seus filhos o plano da salvação. E muitos de nós deixamos de entender e compreender o que Deus tem para nós na mensagem do santuário. Então, nós vamos fazer uma viagem e aqui nós vamos já estar participando, né? Detalhes do santuário que muitos de nós, muitas vezes, passamos por alto. E que fazem tudo o que está no santuário, tudo que tem lá, as peças, desde os cravos que ficam no chão, o tipo de material que é usado, o tipo de pano que é usado, a cor que é usada, a pedra que é usada, tudo tem um significado e tem um porquê dentro do processo e o plano da salvação que Deus quer que você conheça. É tudo tão grandioso, tão detalhista. O nosso Deus é um Deus de grandes coisas do macrocosmo e do microcosmo. E ele tem detalhes maravilhosos para nos mostrar. Então nós vamos falar sobre o santuário terrestre e seus significados. Por exemplo, o átrio ou o pátio, né? Nós vamos falar sobre os muros. Nós vamos falar também sobre as colunas que tem lá no santuário, que são feitas do quê? Quantas são essas colunas e o que representa cada uma delas? As cortinas do santuário. Quantas são as cortinas? Quais são as cores dessas cortinas e o que elas representam no plano da salvação? Quando nós vamos para Êxodo 27, verso 9, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e você estiver com a sua Bíblia aí, você possa abrir e acompanhar para que nós possamos ver na Palavra de Deus aquilo que nós estamos estudando. Êxodo 27, verso 9, lá diz o seguinte: E farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional que dá para o sul. Olha só, Deus está dando uma direção no qual o santuário deve ser montado. O pátio terá cortinas de linho fino e torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. E eu quero perguntar para você, jovem, adolescente, que está aqui, que está aí assistindo, você sabe quanto é a medida de um côvado e o que é um côvado? Você sabe, Julinha, como que é um côvado? Laiane, você sabe o que é um côvado? Alguém sabe de onde se tira a medida de um côvado? A medida de um côvado... Pode falar, Gustavo. Isso, é a medida daqui do cotovelo até aqui, né, a ponta da nossa mão. Normalmente, essa medida gira entre 45 e 50 centímetros. Então, se nós pegarmos a medida de 45 centímetros, qual era o tamanho, o comprimento desse muro? Que é de 100 côvados. Não. Se a gente pegar em 45, 100 côvados, quanto seria? 45 metros. Então a gente tem o comprimento do muro externo do santuário, que seria de 45 metros. E ele tem, de lateral, ele tem o quê? Qual a medida? Alguém sabe?
À frente. Então, de comprimento 100 côvados e de lateral 50 côvados. Então, qual seria a medida? 50 côvados. 22 metros e meio. Então, ele tinha 22 metros e meio de largura por 45 metros de comprimento. Isso era o tamanho do muro externo, ou seja, do terreno da casa de Deus. O terreno da casa de Deus tinha 22 por 45. Então, vocês podem calcular quantos metros quadrados tinha ali dentro do santuário, né? Então, as colunas do santuário. Vocês têm ideia de quantas colunas tinha no santuário? E elas têm uma representação. 20? Não. Não. Ela tinha 20, mas aonde tinha 20? Tinha 20 do lado maior, 20 do outro lado maior e fechava os dois lados com 10 e 10. Então, qual era o total de colunas? 60 colunas, tá ok? Tudo tem um significado no santuário, o número 60 tem um significado na Bíblia e vocês vão entender depois tudo isso. Então, olha só, então vamos lá. Essas colunas, elas eram então internas e eram cobertas com um linho que fechava então o muro, ok? E nós vamos ver o que era a base delas, do que era o teto delas, né? A cobertura que tinha nelas, como é o material que amarrava elas, qual era o material que era pregado no chão, tudo isso tinha uma representação. Então, do que era feita essas colunas? Madeira de acácia. Tinha revestimento? Não tinha madeira de acácia. Do muro não tinha revestimento. Depois nós vamos ver que algumas delas tinham revestimentos, né? Então o material do muro era madeira de acácia, linho, que mais? Prata, que mais? Bronze. Hã? Não, ouro não tinha. Tinha prata, bronze. Do que era o fio que prendia? Não. Sabe a linha que prendia? Pele de cordeiro, tá? Envolvida em prata. Tá ok? Então, o cordão que prendia era pele de cordeiro. Isso tudo tinha um significado e tinha um porquê. Tá ok? Então, vamos lá. Acácia. Alguém já viu alguma madeira de acácia? Já viu? A madeira de acácia, olha só para vocês terem uma ideia dos trabalhos que pode ser feito com ela, né? Ela é uma madeira bonita, isso aqui é uma cortada no meio, né? Mas ela tem um grande problema. Ela é cheia de nó. Tá vendo esses nozinhos aqui, ó? Tá vendo aqui? Então, a maioria das pessoas que trabalham com madeira de acácia não gosta de trabalhar por ela, porque às vezes ele está terminando o trabalho e aquele nó se solta e fica um buraco. Então, olha só, tá vendo aqui? Olha só um nó aqui, tá vendo? E aqui, olha só, um material trabalhado e feito com madeira de acácia. Então, ela era muito dura e ela é muito cheia de nó. No caso do muro, ela tem dois significados na coluna. Qual o primeiro significado ali? Alguém sabe? Por que era feito de madeira sem revestimento? Humanidade. Também. Essa é uma delas. Mas vocês vão ver que a humanidade de Cristo vai estar mais à frente. Mas ela também. Mas o que representa o número 6 na Bíblia? Homem. Quantos eram as colunas? 60 também era um número de homem naquele tempo. Por isso que o número de homem ampliado vezes 10, ok? E era o panteão da Babilônia, existia assim, era 6, 60 e 600. Por isso que o número lá em Apocalipse vai oferecer 666, que formava todo o panteão, que era o 6, o 60 e o 600. Que vai formar lá em Apocalipse o 666, que é o número de quê? Do anticristo, de um número de homem. Então é número de homem. Então eram 60 colunas representando o homem. E era coberto com um manto branco, que era linho, não é? E nós vamos ver o porquê desse manto. Mas ele também tem uma representação em Cristo, tá ok? Mas por que era duro e cheio de nós? Eu pergunto, lá atrás Deus falou com o povo e falou que era um povo de dura?
O que é um povo de dura cerviz? O que vem cerviz? Da onde vem a palavra cerviz? Não. Cerviz vem de cervical. Ou seja, era um povo que não se curvava diante das ordens expressas de Deus. Um povo de dura... O que eles eram duro? Duro cerviz. Era um povo, se nós fôssemos falar na linguagem de hoje, era um povo de nariz empinado que achava que sabia tudo e podia fazer tudo. E todos os conselhos que Deus lhes dava, eles às vezes não cediam. Então era duro. Agora, o que é um nó? O que representava esse nó? O artífice trabalhava com isso e de repente o pecado em nós. Deu até uma rima, né? O nó era o pecado em nós. Ou seja, esses nós que Cristo precisa trabalhar em nós, e o artífice tem que vir na madeira e tirar esses nós. E às vezes ficam as marcas ali. Então, essa coluna da madeira de acácia tem uma representação no homem salvo por Cristo. E a coluna ficava interna do santuário, não externa. Muitas representações do santuário mostram a coluna do lado de fora. Esse é um homem que não foi... Esse é o homem de Romanos 7. O homem de Romanos 8, ele está do lado de dentro do santuário. Então as colunas, elas vêm cobertas com o véu, aquele véu branco, que linho torcido. Nós vamos ver já o que significa isso. Então, Êxodo 27, verso 9, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão do quê? Do que ela se apoiava? Ela se apoiava em quê? Bronze. Em bronze. Mas o que cobria a coluna? Prata. Por que isso? Por que Deus mandava colocar bronze por baixo e prata por cima? Por que não ouro? Por que não ferro? Por que Deus usou bronze? E vocês vão ver que, então, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Então, olha só, as faixas que prendiam eram revestidas em prata, couro de cordeiro em prata. A base que ficava em cima, onde prendia os colchetes, era de prata. E a base que encostava no chão, que protegia a madeira, era de bronze. Ok? E nós vamos ver o porquê de cada um desses detalhes. E o que sustenta a coluna? São os ganchos de prata que estão ali segurando a coluna. Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho, vocês vão entender aqui. Então, esses ganchos de prata e cordéis de prata, em prata, né? Que era aqueles... Aqui está o texto para vocês olharem. Está em Êxodo 27, 9 a 17, Êxodo 38, de 10 a 18, onde vocês podem ver ali esses detalhes que eu estou passando para vocês. Então, de onde veio essa prata? De onde veio? De onde veio o ouro? E de onde veio o bronze? Se ele estava no deserto. Veio do Egito. E o que foi que Deus fez quando o povo de Israel saiu de lá? De quanto tempo de escravidão? Aí Deus chamou o faraó e falou assim, a gente precisa fazer agora uma rescisão contratual. Esse povo trabalhou para você, a gente precisa acertar o FGTS, INSS, Fundo de Garantia, tudo esse povo aí. E ele cobrou tudo isso do faraó. Cobrou ou não cobrou? Cobrou. E ele falou assim, agora vocês vão pagar pelo trabalho que eles fizeram para vocês. E aí Deus cobrou tudo isso e Deus fez com que os egípcios dessem para os israelitas todo ouro, prata e pedras preciosas, porque Deus tinha um plano lá na frente. Agora imagina você saindo do Egito e falando, estou bem agora, hein? Agora estou tranquilo, saí aqui com ouro, com prata e vários outros detalhes. E agora o que acontece? Isso Deus tinha um plano para esse povo. O plano que Deus tinha para esse povo era um plano de abnegação. Deus deu e agora Deus vai pedir de volta. E ele vai pedir de volta lá no deserto. Quando ele vai chamar o povo e pedir para Moisés, peça que o povo traga. E aí eles trouxeram ouro, trouxeram prata, coisas que Deus mesmo tinha dado para eles, né? Então o Êxodo vai estar passando isso aí para vocês, assim para vocês entenderem. Então olha só, então o topo era de prata, esse gancho aqui era de prata, essa cordel aqui era de pele de cabra, revestida em prata, aqui era de madeira de acácia, e aqui embaixo, não dá para ver aqui porque cortou aqui,
Aqui era uma placa de bronze, parecida com essa daqui, onde a madeira se encaixava dentro dela, tá ok? Então, e o que representa então as colunas? Quando a gente chega em Apocalipse capítulo 3, verso 12, ao que vencer, o que Deus vai fazer? Eu farei coluna no templo. Coluna no meu templo, no templo do meu Deus. Ou seja, as colunas serão quem? Fala comigo assim, pela graça de Deus, eu serei uma coluna do seu templo. Amém? Deus está chamando hoje para a gente ser essas colunas que Deus quer levantar. E a gente sempre ora aqui pedindo para que os nossos filhos sejam colunas do templo de Deus, para que eles cresçam firmes e fundados no Evangelho, na palavra de Deus. Então a altura desse muro, alguém sabe qual era a altura desse muro que tinha? Então tinha as colunas e tinha o muro. O pano vinha preso por fora. Qual a altura? Alguém sabe? Está na Bíblia. Olha lá, Êxodo 27, 18. Lá diz assim: o comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50 e a altura de 5 côvados, e as cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de quê? De bronze. Então, olha só, o muro tinha qual a altura do muro, então? 2 metros e 25, que é 5 côvados, ok? Essa era a altura do muro. Então, nós vamos ver que o teto do santuário dava para ver a uma certa distância e ângulo de fora do muro, tá ok? Isso vai fazer diferença lá na frente. O linho torcido eram as cortinas. O que representa, então, o linho torcido que envolvia as colunas que ficavam do lado de fora? Hã? O que cobre? Então, olha só que coisa interessante, olha só. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse o quê? Linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são o quê? Então vamos imaginar agora, a coluna do santuário, do muro do santuário, ela era coberta de fora para dentro as colunas. Então o que cobria a coluna? Um linho fino torcido, ok? Então representa a justiça de Cristo que cobre o homem. Olha que coisa linda, o santuário já mostrando que ali fora já estava falando sobre justificação pela fé e justiça pela fé. Ou seja, onde o homem, ele tira de si a sua capa, as suas vestes, a sua justiça e se cobre com a justiça de Cristo. Isso é lindo, não é? Que coisa maravilhosa. Isso é só lá no santuário. Aí ele tem a base de bronze, que já a gente vai ver por quê. Porque tudo que tocava ao solo do lado de fora do santuário era de bronze. Mas quando chegava para dentro do santuário, o material mudava. Não tem material de bronze dentro do santuário. Ok? Nós vamos ver já o que significa cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Agora, qual era a situação de Israel? Ezequiel 16, verso 10. Olha só que coisa interessante. Vamos ver. E te vesti com roupas bordadas. Tinha bordado no santuário? Te calcei com pele de texugo. E te cingi com linho fino e te cobri com... Olha só como é que Deus está falando com o seu povo. Você sabia que as sandálias do povo de Israel para andar no deserto depois que saíram do Egito era feita de pele de texugo? Era feita de pele de texugo. E na Bíblia nós vamos entender que a pele de texugo representa simplicidade e humildade. Por isso eles calçavam chinelos feitos de pele de texugo. E nós vamos ver que esse material vai aparecer mais lá na frente ainda. Em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, diz assim: ou não vos sabeis que o vosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não vós não sois de vós mesmo. Ou seja, o que Deus quer vestir o povo de Israel é o mesmo material que ele vestiu o quê? O tabernáculo. Por isso que lá em Coríntios vai falar que nós somos o santuário de Deus. E Deus quer vestir o seu povo da mesma maneira que ele vestiu o santuário. Não significa que vai usar o mesmo material, mas ele quer que o seu povo seja um santuário vivo, uma representação daquilo que Deus tem para nós. Porque fostes o quê? Comprados. Outra palavra, redimidos.
por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então vamos lá, para Êxodo 25, verso 1. Nós vamos ver agora que Êxodo 25, então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover como? Voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Ou seja, Deus aceitava qualquer tipo de oferta? Não. Ofertas de forma voluntária. Isso é muito importante e interessante entender. Porque olha só, lá atrás, na Bíblia diz que alguns deixaram para depois fazer as suas ofertas. Só que quando eles foram fazer a oferta, porque eles seguraram as ofertas com eles, Moisés falou que já não precisava mais. Isso acontece no nosso tempo? Isso acontece no nosso tempo ou não? Você sabia que tem isso? A Senhora White diz que no tempo do fim, aqueles que não vão dispor dos seus bens no momento exato, como é que ela diz? Qual é que a Bíblia diz? Que a seu ouro e a sua prata vai fazer o quê? Vai enferrujar. E ela amplia isso lá no Grande Conflito, ela diz assim que muitos vão vir e oferecer. Olha, mas já não tem mais? Não tem mais oportunidade. Ah não, está aqui meu imóvel, está aqui meu dinheiro, está aqui minha oferta para esse ministério, está aqui minha oferta para avançar o evangelho. E aí já não vai ter mais oportunidade de fazer. Vão perder a oportunidade, assim como eles perderam lá atrás também. Isso se inclui também os nossos dons, viu, irmãos? Algumas pessoas dizem, eu não tenho dinheiro, mas Deus te deu dons. Todos nós, independentemente, temos pelo menos um dom que Deus pode usar para salvar outras pessoas. Todos nós temos pelo menos um dom. A Bíblia mostra que Deus deu para um, tem uma parábola que ele diz assim, para um ele deu uma moeda, para um ele deu 5 moedas, para outro ele deu quantas moedas? 10 moedas. Aí ele foi embora. Quando ele voltou, aquele que pegou 10, pegou 5, foi lá e trabalhou e fez isso crescer. Aquele que tem um fez o que com ela? Enterrou. Cristo está falando ali sobre os nossos talentos. Então nós temos que usar os talentos que Deus nos deu. E todos nós temos pelo menos um talento. Se nós não usarmos, nós vamos perder. E olha só, diz que quando aquele talento não foi usado, ele pegou e deu para quem? Ele deu para os outros. Ou seja, já que você não usou, eu dou para outro. Então a gente precisa usar, senão a gente vai perder o talento que Deus nos deu. E aí quando você vai para Êxodo 25, verso 8, Deus fala para Moisés, e me farão então uma casa, um santuário. E Deus agora vai pedir então e mostrar para eles como Ele quer que faça essa casa e que jeito que Ele quer que construa essa casa. Aí quando vai para Hebreus 8:5, tem uns detalhes aí, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, e estando para já acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o quê? Conforme o modelo que te mostrei aonde? No monte. Eu vou fazer isso aqui tem dupla aplicação. Moisés viu o santuário no monte? Que monte que ele viu? Não. No monte lá no céu. Lembra que Deus tem um lugar que é onde fica o trono dele, que vai de carruagens para esse lugar, que fica nas bandas do norte, lá no céu? E lá no norte fica o trono de Deus, foi onde Moisés viu o santuário. E isso é lá, o que Moisés viu. Agora olha só. Vamos fazer uma aplicação. Quem foi o santuário perfeito aqui nessa terra? Jesus. Eu pergunto, Jesus foi um modelo conforme o modelo que ficou no monte? Sim. Hã? Sim. E ele foi mostrado para o mundo? Ele falou para Moisés assim, a serpente representa quando eu for levantado a todos, atrairei-me. Então vamos ler diferente aqui agora. Olha, imite tudo conforme o modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Eu pergunto para vocês, qual modelo Deus está querendo que a gente imite hoje? Jesus falou, derrubem esse templo, E eu reconstruo em 3 dias, sem auxílio de mãos humanas, como Hebreus, Paulo fala,
feito não por mãos humanas. Exatamente. Com Então, a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. o santuário modelo para a gente é quem hoje? Cristo. Cristo. Ele é o nosso santuário modelo. E nós devemos fazer tudo conforme o modelo. Então é isso que você estava falando hoje de manhã. Cristo se irava. Então qual é o meu modelo? Nós temos dois modelos. O modelo de Cristo e o modelo do inimigo. São dois modelos. Nós devemos escolher qual modelo nós queremos imitar. E Deus dá uma ordem aqui. Faze tudo conforme o modelo. Não saia da regra. Tem uma regra. Moisés podia fazer diferente? Podia inventar um babadozinho ali? Não. Nós também não podemos fazer isso. Nós temos que seguir conforme o modelo que Cristo nos deu. E o nosso modelo de santuário é Cristo. Ok? Então vamos lá. Então o tabernáculo foi montado e preparado, né? E foi organizado as tribos ao redor do santuário. Aqui de novo, estão vendo aqui a coluna que está para o lado de fora? O correto é ela para o lado de dentro. Ok? Então vamos lá. Cristo então tinha um pátio, tinha como se diz, tinha um plano, uma planta do santuário. E esta planta do santuário, ela tinha um quintal, tinha uma sala e tinha um quarto. Isso nós vamos ver mais lá na frente. Nós vamos ver agora alguns detalhes. O altar de incenso, né? É o móvel importante no santuário e era o altar de incenso. Ele era assim chamado porque o sacerdote queimava incenso nesse altar diariamente. E era o sumo sacerdote que fazia isso? Não. Era um sacerdote com as ofertas diárias e contínuas que acontecia. Então ele levava esse sangue para dentro do santuário e apresentava lá no altar de incenso. Então eu faço uma pergunta para você. Quantos móveis nós temos no pátio? 2. Quantos móveis nós temos no santo? 2. Ah, muito bem. Mas fisicamente, quantos móveis tem no pátio? 2. E no santo? 3. E no santíssimo? Então, esses móveis no pátio, nós tínhamos 2 móveis fisicamente, 3 móveis no santo e 1 móvel no santíssimo. Porém, os móveis pertenciam ao pátio, eram 2. Os móveis que pertenciam ao santo eram 2. E os móveis que pertenciam ao santíssimo eram 2. Então, assim, como assim, irmão? Eu nunca vi isso. Eu sempre vejo que tem 2 móveis no pátio, 3 móveis no santo e 1 móvel no santíssimo. Eu nunca soube que tem um móvel, mais outro móvel no santíssimo e que no santo só tem 2 móveis. Então, nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que os móveis que... Quando você vai para Hebreus capítulo 9, verso 1 a 5, se vocês quiserem ler, vocês vão ver que lá em Hebreus, em Êxodo 30, verso 6, e também em Êxodo 40, verso 26, em 1 Reis 6, 22, Êxodo 30, verso 7 e verso 8, e Hebreus 9, 6 a 7, nós vamos ver lá em Levíticos também 1 a 34, 23, 26 e 32, e diz o seguinte: mas depois do segundo véu... Onde é o segundo véu? É do santo para o santíssimo. Estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Que tinha o quê? O que tinha lá? Ué, mas o incensário não é do santo ou é do santíssimo? O incensário estava onde? Aqui está dizendo. Está no santíssimo. De ouro, e a arca do concerto. Olha, dá detalhes. Então tinha 2 móveis que estavam lá no Santíssimo, e não era do santo, era no Santíssimo. Mas ele ficava, olha só, ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto sobre a arca, e os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Ou seja, Paulo está descrevendo que no Santíssimo, os móveis que pertencem ao Santíssimo é a Arca da Aliança e o incensário. Mas o incensário era o lugar onde o sacerdote vinha trazia o sangue de lá de fora, que ele pegava do cordeiro, do pecador, e trazia esse sangue para dentro do santuário, e ele colocava ali no incensário diariamente. Então, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, este é o móvel que pertence ao Santíssimo, que é o incensário. Você vai colocar ele imediatamente após a cortina. Por quê? Porque o sumo sacerdote é o único que tem acesso ao Santíssimo.
Mas como diariamente terá que ser trazido sangue ao altar de incenso, e o sumo sacerdote não vai fazer isso diariamente, quem vai fazer é o sacerdote comum, então você vai colocar esse móvel em frente à cortina e vai abaixar a cortina para que esse móvel, o incenso, suba e encha o Santíssimo. Então, o incensário não pertence ao lugar santo, ele pertence ao lugar santíssimo. Então, são 2 móveis no Santíssimo, 2 móveis no santo e 2 móveis no pátio. Ok? Isso depois vocês podem ler lá no White, acho que não é o White State, que aqui tem aqui qual que é o nome desse que você faz a consulta lá? Centro White. No Centro White você pode pesquisar lá, altar de incenso pertencia ao santo ou ao santíssimo? Você vai ver lá no Centro White, e tem o pastor Tim fazendo toda essa dissertação e mostrando e explicando por que esse móvel estava no lugar santo, mas não pertencia ao lugar santo, ele pertencia ao Santíssimo. E isso faz toda a diferença quando a gente vai estudar Apocalipse e Daniel. Isso é muito importante você entender, tá ok? Então, as coberturas que envolviam o santuário para o lado externo eram 4. Quais eram as coberturas que envolviam o santuário? Quem sabe? Que envolvia o santuário. Eram 4 coberturas. Pele de texugo. A primeira, pele de texugo. A segunda, Pele de carneiro. a pele de carneiro, ok? A quarta, quer dizer, a terceira, Pele de cordeiro. pele de cordeiro E linho. e linho com anjos bordados, ok? Então nós tínhamos quantas portas para entrar no santuário? Quantas portas tinha para entrar no santuário? Quantos caminhos? 3. Nós tínhamos um único caminho, não é? Jesus fala assim, eu sou a porta. Não tem como entrar na vida sem passar por ele. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era um nome que era dado para as áreas do santuário. Jesus estava falando para os judeus, eu sou o santuário. Eu sou o caminho, o pátio. Eu sou o quê? Verdade. A verdade, santo. E eu sou A vida. a vida, o Santíssimo. Ele estava dizendo para os judeus que ele era o caminho para a salvação. Então, tinha uma única porta e um só caminho. Deus, que coisa linda. No plano de salvação não tem várias escolhas. É um só. Isso não é maravilhoso? Porque hoje Satanás ele está colocando vários caminhos, né? E tem gente que fala assim, todos os caminhos levam a tal cidade. Mas há um só caminho para a salvação. É como se Deus falasse assim, filho, eu não vou fazer com que você tenha dúvida, eu vou dar um único caminho para você se salvar. Mas Satanás quer encher de desvios, né? Para que as pessoas não saibam qual caminho a seguir. E muitas pessoas talvez já perguntou para você, tem tantas religiões no mundo? Qual é a certa? Todas elas dizem que é certa. Mas será que existe um só caminho? A palavra de Deus mostra que há um só caminho, né, para a salvação.